De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o sedentarismo é considerado o quarto maior fator de risco de morte no mundo. Nesse contexto, qual a importância de estimular a prática esportiva desde a infância? Para essas e outras perguntas, você já sabe, um pouquinho de educação. Meus convidados são o professor de Educação Física do Colégio Elite, Fernando Barreto, a coordenadora acadêmica do Centro Universitário Univeritas, Gabriela Sbano Teixeira, e o professor de Educação Física do Instituto Lloyd Marta, 8 vezes campeão dos Jogos Estudantis de Duque de Caxias, Itiel de Almeida Rodrigues. Muito bem-vindos ao programa, e aí quero começar com a pergunta principal, que é qual a importância do esporte na educação. A gente tem aqui representados todos os segmentos da educação, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio e o ensino universitário. E aí, com a palavra aos professores. Na verdade, o que eu observo muito, na prática do ensino superior, que é a prática de fato que eu tenho experiência, é que a gente vê que o aluno que tem essa pegada de ser atleta, de vir de práticas de esporte, a gente observa que ele tem uma determinação diferente frente aos desafios que a vida acadêmica traz, No ensino superior, quando o aluno chega pra gente, ele chega com muito medo. É uma nova mudança, são escolhas que ele vai realizar dentro daquele processo, é um estilo de vida que ele vai escolher para se tornar, de fato, um profissional. E aí, quando ele vem com essa prática esportiva atrelada à vida dele, a gente observa que são alunos muito determinados, Que frente ao desafio, eles se comportam muito diferente. Eles querem, eles têm vontade e eles passam pelos obstáculos de forma brilhante. E lá, na Univeritas, a gente valoriza muito essa questão do esporte. Os nossos alunos lá, a gente tem mais de 30 alunos favorecidos, com a Bolsa Atleta. A gente tem os nossos alunos em projetos de atlética, que são criados por eles para que eles façam diversas práticas esportivas. Eles criam os times acadêmicos, de diferentes modalidades, competem com outras universidades. E isso é muito bacana. A gente observa que, de fato, são alunos que vêm com um diferencial para a gente. Sim, você falou vem com um diferencial. Quer dizer, a maioria deles, se é que você tem algum tipo de levantamento nesse sentido, já pratica esporte desde pequeno ou começou há pouco? Não, a grande maioria já pratica desde pequena, é uma cultura. A grande maioria, sim. Acho que é importante a gente ressaltar que não é a questão só do desporto em si. A educação física é fundamental nessa formação integral do indivíduo. E aí você vai despertando no indivíduo qual é a habilidade, qual é o desenvolvimento dele que mais se destaca. E aí você forma um cidadão como um todo. O esporte te dá momentos de você ter que tomar decisões, de você ter que fazer uma melhor escolha, seja ela num momento de uma atividade, de um voleibol, por exemplo, que você tem que escolher se você vai fazer uma cortada, se você vai fazer uma largada. Olha que nunca tinha pensado nisso. Essas situações vão criando no aluno, no cidadão, uma autonomia que deveria ser valorizada. Infelizmente, a educação física do nosso país, ela ainda é vista como uma continuidade do recreio. Sim. E não é. O professor de educação física, ele vai trabalhar o cognitivo, ele vai trabalhar a socialização, ele vai dar ao aluno a condição de pensar um pouco sobre aquela decisão que ele vai tomar. E isso reflete com certeza lá na universidade, na hora da escolha do seu curso, em qual é a profissão que ele vai querer. Nós trabalhamos com esporte, nem todos vão ser desportistas, mas todos serão cidadãos, então eles precisam ter essa formação, essa maneira de agir, de forma que eu acho que a educação física é fundamental nesse aspecto. Perfeito. Você falou, eu ia exatamente tocar nesse assunto, porque sempre assim, aula de educação física, não precisa ir, eu não liga muito. Quer dizer, é uma profissão muito desvalorizada, é uma atividade muito desvalorizada e fundamental na formação do ser humano. Eu costumo comentar com os meus alunos que a gente, no Brasil, comete um erro assim, que eu acho que é um erro clássico nosso. Nós não valorizamos a educação física lá na infância, nós não damos valor, porque o professor de educação física é aquele que vai dar continuidade ao recreio.
Mas quando nós chegamos a uma melhor idade, aí nós vamos pagar a academia. Para evitar o sedentarismo, a obesidade, por aí afora. Então, se nós trabalharmos esse aluno como um todo, que é um dos projetos do projeto esportivo do Lloyd Martha, é que o aluno tenha a vivência esportiva como algo natural na vida dele. Ele não vai apenas fazer por ser um atleta. Ele pode até vir a ser atleta, mas ele vai experimentar a prática esportiva. Faz parte do desenvolvimento dele no mundo. O desenvolvimento dele como um todo. E ele vai ter essa consciência e alguns se destacam no esporte. Nós temos alguns casos na escola, o colega de educação física também tem outros tantos, porque são matéria-prima importante que a gente precisa trazer de volta para a questão da educação. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para esse programa por essa questão. A gente precisa trazer o esporte de novo, não como, infelizmente, para algumas famílias. Meu filho tem que ser jogador de futebol porque antigamente a gente queria adquirir dinheiro jogando na loteria. Hoje a gente quer adquirir dinheiro jogando o nosso filho para ser aquilo que às vezes ele não tem aptidão para ser. E essa carga emocional, essa responsabilidade exacerbada em cima do aluno acaba gerando um cidadão que às vezes ele não vai ser jogador de futebol, e podia estar numa prática. Sim, podia estar numa prática que estivesse formando ele e não deformando. Fernando. Então, lá no Elite, o projeto nós iniciamos e sempre eu coordeno toda a parte de esporte, mas também atuo na aula, na educação física curricular, no treinamento de equipes. Nós temos alunos que já são alunos federados, que participam de clubes, né, jogam em clubes, alunos não federados. E eu sempre coloco aos pais, porque todo aluno, todo atleta, a criança que vem para o colégio, ou que já está no colégio e quer desenvolver essa parte esportiva, a gente tem o cuidado de conversar com os pais e eu passo para os pais o seguinte: olha, é um projeto de esporte, mas aqui o nosso grande foco é o acadêmico. A gente utiliza o projeto de esporte como uma ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. Como é que essa ferramenta, o que tem colhido, quais os frutos que vocês têm colhido com o uso dessa ferramenta? Primeiro, eu costumo separar, o projeto costuma separar em algumas fases, alguns momentos. O primeiro momento é a educação física curricular, que é muito valorizada dentro da escola. O segundo momento, já com a implementação de aulas extracurriculares ou escolinhas, tá? Que aí o aluno já começa a escolher uma modalidade um pouco mais específica, ou ele às vezes até faz 2, 3 modalidades. O terceiro momento, esse aluno atleta, ele já começa a participar das equipes representativas da escola, aonde ele começa a ter um trabalho mais específico, a faixa etária vai subindo. Sim, e o que vocês percebem nesse desenvolvimento do aluno? Então, nós fazemos o monitoramento deles frequentemente. Como é um projeto com foco bastante acadêmico, nós temos a responsabilidade de acompanhar esse desenvolvimento acadêmico. Porque quando o aluno chega ao final do ensino médio, ele vai enfrentar os concursos, Enem, concursos... Grandes desafios. Ele vai aplicar para universidades no exterior. Nós temos vários atletas que aplicam e vão para o exterior. Nós temos alunos que foram para Harvard, para a Polytechnique na França, para Helsinki, para várias universidades no mundo inteiro. Vários alunos dos concursos militares. Hoje o Elite é assim, bem destacado no Brasil, nos resultados de PICAI, FON, IME, ITA. E nós temos conseguido, com essa prática, dar ao aluno aquele algo mais na hora de uma prova, por exemplo, como a Etiel falou. O aluno, quando ele pratica esporte, ele aprende a vencer e perder. Ele aprende a lidar com frustrações. E o emocional dele é muito trabalhado. Esse trabalho cognitivo, o afetivo, o psicomotor. E num concurso, às vezes antigamente, nós tínhamos vários alunos que passavam o ensino fundamental, o ensino médio. Poxa, esse aluno é fantástico, ele vai fazer o terceiro ano, vai fazer um baita no concurso e vai ser aprovado. E aí o aluno não atingia aquele objetivo
porque o emocional pesava. E o esporte trabalha muito isso. Então a gente faz um acompanhamento muito grande. Uma coisa bem legal dentro do Elite é que, apesar do projeto ser bastante grande, a cada ano cresce muito, não existe a cobrança pelo resultado esportivo. Que o Etiel estava falando exatamente disso, né? De você cobrar. É o ideal a gente poder trabalhar isso no aluno. Ele vai, no projeto é bem parecido, a gente tem também todas essas fases, e a ideia exatamente é essa, é que ele desenvolva o seu potencial, a sua qualidade, sem que a gente coloque dentro da caixinha, né? Porque infelizmente às vezes a gente cria um padrão e aquele padrão acaba tendo que ser generalizado, e cada indivíduo é um indivíduo. Perfeito. Então ele vai ter ali a sua oportunidade de vivenciar, nós temos as nossas escolinhas e oficinas também, e a ideia é exatamente essa, que o aluno passe por essas etapas, tendo ali o direito de expressar o seu desenvolvimento naquilo que ele tem a sua competência. Perfeito. Né? Eu garrei futebol por um tempo e devia ser um razoável goleiro. Meu neto não ouça isso, porque ele está querendo ser goleiro agora, vai se decepcionar com o avô, coitado. Eu fui um razoável goleiro e fui me encontrar numa modalidade que até então para mim era muito difícil de ser praticada, que era o voleibol. E o meu professor de educação física me fez ver que eu poderia me adaptar melhor no voleibol. E aí essa oportunidade que eu acho que o professor de educação física, por esse contato com o cognitivo, né, o recreativo, aquilo de você dar ao aluno o direito, porque a aula de educação física ela é rica por isso. Você vai perceber movimentos no aluno que às vezes na aula de sala de aula não proporciona essa oportunidade. Você vai encontrar dificuldade do aluno, às vezes, de um raciocínio numa decisão que ele tem que tomar para uma determinada jogada, que na sala de aula, às vezes, você não consegue perceber. E nós, professores de educação física, por termos essa matéria-prima, que é a prática da aula, uma facilidade maior de perceber isso. E você vai desenvolvendo no cidadão como um todo essa questão de que ele não vai ser Neymar, mas ele vai ser o João, o Pedro, a Maria, a Tereza, o cidadão que ele conseguiu, encontrando as suas dificuldades, seus medos. Enfrentando isso, né? Enfrentando os medos. Sim, isso que eles estão falando, eu estava até conversando com eles anteriormente, e eu percebo que a gente tem alunos que são atletas, que praticam modalidades esportivas até hoje, e na verdade o curso deles não é de educação física. Tem alunos no curso de medicina veterinária, tem alunos na biomedicina, tem alunos na enfermagem. Então a gente percebe de fato, né, com o que os colegas estão falando, que isso de fato desenvolve esses alunos para que eles tenham a livre escolha. Né? Você tem alguma área assim que tenha mais incidência ou você não fez esse levantamento? Hoje eu tenho, né? Lá na Univeres a gente tem muito aluno atleta na medicina veterinária. Temos, logicamente, também no curso de educação física, porque muitos continuam nessa raiz, né? E outros, assim, realmente estão mais mesclados. Eu tenho uma aluna atleta de vôlei, ela é do curso de biomedicina. E aí, quando ela fala que ela é atleta de vôlei e faz biomedicina, nossa, mas é um curso tão diferente, né? Desde quando você fez essa escolha? E isso tudo vem de um reflexo, né? É uma aluna determinada, é uma aluna que, né, foi de encontro a muita coisa para que ela pudesse escolher esse curso. Então, a gente observa tudo que os colegas estão falando, o reflexo, né, da personalidade que é criada nesse aluno lá no ensino superior. E é muito bom. Hoje, existe uma força muito grande na organização. O aluno que consegue se organizar, se estruturar, ele vai alcançar esse objetivo ao chegar na universidade. E não é só o aluno que quer educação física. Citou o exemplo de biomedicina, eu cito o exemplo, eu tive um aluno, ele era atleta de natação, atleta de vôlei de praia e federado em vôlei de quadra, Gabriel Flints. Ele hoje estuda no IME, passou para o FRJ em engenharia, mas ele faz o IME, um dos concursos, é o concurso mais difícil que existe no Brasil, de IME e ITA. E temos outros exemplos em várias áreas, né? E o que eu vejo é que essas crianças, né, esses adolescentes, eles estão se destacando porque eles estão se organizando. Estão organizando a vida deles, organizando o estudo, aprendendo a lidar com a dificuldade, com o ganho e com a derrota, né?
Mas principalmente eles estão estruturando a vida. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, que é bem interessante. A pior coisa que tem para professor é quando alguém fala assim, olha, você tem um pai na direção que quer uma reunião com a direção e com você. Você sabe que não é para te assim, dar aumento, aí né? Aí você fala assim, caramba, lá vem coisa, né? E aconteceu uma situação dessa comigo na unidade da Tijuca, onde fica baseado o nosso voleibol, de um menino, 8º ano ainda, não era federado. O menino, até o início do ano letivo, naquele ano, ele nem pensava em participar de uma equipe representativa da escola. Aí a professora responsável pela categoria, numa aula de educação física, o menino estava aprontando, ela falou, olha, você vai fazer o seguinte, o seu castigo vai ser treinar conosco aqui 2 dias o vôlei e tal, eu não vou botar você para fora. Aí ele, não, você vai vir treinar. O menino veio, ela interagiu com o menino, 6 meses depois o menino estava viajando para um brasileiro escolar junto com a equipe sub-14 masculina. E esse menino, no final do ano, ele foi campeão brasileiro escolar e depois sul-americano. E foi nesse final de ano que a mãe pediu a reunião e veio me questionar. Eu falei, que aconteceu alguma coisa? Ela falou, o que vocês fizeram com meu filho? Aí eu falei, pronto, agora que lascou tudo. Aí eu falei, mas senhora, o que aconteceu? Ela, não, porque agora o meu filho não gostava de estudar e no outro dia teve uma festa e disse que ia ficar em casa para estudar. Até a cama dele ele passou a arrumar. Foi um aumento que você recebeu aí, né? Porque só esse reconhecimento de trabalho... Olha como as coisas surpreendem, gente. Eu já achei que fosse uma mãe reclamando, você está botando essas minhocas na cabeça dele fazer esporte. Essa situação... Olha que bacana, muito legal. Essa situação é impagável. Claro. Receber um feedback desse tipo é simplesmente o auge. Só quem é professor sabe. Só quem é professor sabe. Porque o menino passou a interagir, ele melhorou o comportamento, a parte afetiva, a relação dele em casa melhorou, a relação dele na escola melhorou, a disciplina melhorou, porque ele entendeu que ele precisava se organizar e no momento que ele se organizasse e atacasse esse lado disciplinar, ele iria ganhar em vários pontos. Então ele começou a estudar, porque ele passou a ter mais tempo, e o combinado é, se você não tiver nota, você não pode treinar, e ele queria participar. Então uma coisa ficou linkada à outra, sem obrigatoriedade, sem o você não pode isso, não pode aquilo. Olha, as metas são essas, você vai correr atrás. E o interessante, ela pegou, mas por que ele resolveu arrumar a cama? Porque eu falei, olha, porque quando a gente viaja, você tem o crachá que você precisa apresentar na hora do jogo. Se o quarto estiver bagunçado, como geralmente é quarto de adolescente, esse crachá se perde e você não joga. Então, em todos os dias, nós passávamos e eles tinham que deixar o quarto arrumado. Cria o hábito. Para não simplesmente criar o seu hábito. E eu acho interessante, eu acho que esse programa está muito interessante. Eu sou suspeito que eu acho todo o programa de educação muito interessante. Mas, assim, eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre esse aspecto do esporte. A gente sempre usa, e a gente vai comentar um pouquinho aqui também, para quem ainda não assistiu a nenhum programa sobre essa ótica, da questão da substituição ser uma alternativa às drogas, porque é fonte de prazer. Eu quero que vocês me expliquem o que ocorre a química que ocorre no organismo da gente, mas essa questão de tomada de decisão, de organização, de lidar com a frustração. Então, isso é muito interessante, né? Você falou aí de disciplina, Renato Russo, disciplina é liberdade. Exatamente. Então, é muito interessante esse retorno que vocês estão tendo desse trabalho que vocês realizam. E é interessante que o esporte é capaz de te fazer uma distinção que às vezes a sociedade não consegue. Disciplina não é punição. A gente precisa entender isso. Quando você está disciplinando, você está dando ao indivíduo a oportunidade de fazer uma escolha melhor e de fazer uma mudança sem que isso lhe pareça um castigo. Então, por exemplo, você tem que ter uma nota, né, azul, uma melhor nota. Não é porque você tem que ter aquela nota para jogar, é porque isso vai ser uma cobrança para que você tenha a tua formação. Porque nós temos avaliação em cima de quantitativo, por mais que a gente não goste na área educacional
do quantitativo não paralelo ao qualitativo, mas ela é uma avaliação vestibular, e nem todos eles são avaliações quantitativas. E você vai dar ao indivíduo, na hora dessa disciplina, o entendimento disso. Sim. Se você perde, você não está sendo penalizado porque você errou somente. O outro, às vezes, teve mais qualidade de acerto do que você. Isso não tem necessariamente que ser uma punição para você, porque você perdeu aquele jogo, aquela partida, aquela atividade. São momentos diferentes, às vezes ainda não é o seu momento. E na vida a gente vive de escolhas sempre, a gente vai fazer opção sempre. E às vezes opções certas, opções erradas. Quando o professor Fernando estava falando, eu estava lembrando aqui de uma aluna do nosso colégio, a Sulamita, que a mãe deixou a gente bastante constrangido, porque ela veio para a escola, morava num local bastante distante da escola, e a mãe deixava ela na escola, porque ela foi para ser aluna atleta pelo desenvolvimento dela no atletismo, e a mãe deixava ela na escola e ficava na redondeza da escola. E a gente começou a observar aquilo. Ela não tinha dinheiro de volta da passagem. Então ela ficava catando latinha para que ela pudesse voltar. Hoje essa menina está fazendo vestibular para Mackenzie, ela está treinando no Mackenzie. Nossa. Então, são oportunidades que o esporte, que a educação física, e eu gosto sempre de atrelar, porque eu acho que nós precisamos entender que a hora que nós percebermos que a educação física vai desenvolver no aluno sinapse, algumas decisões neuromotoras que serão importantes na formação dele como cidadão, cognitiva e de conhecimento, nós vamos ter, nesse país que é rico de talento, muito mais talentos esportivos. O que acontece no organismo que torna o esporte uma alternativa às drogas, uma alternativa à violência? Porque eu acho que essa pergunta é tão pertinente agora, porque a gente está num momento que se fala muito de jovem lendo coisas sobre o suicídio, cometendo suicídio, tem aquele jogo da baleia, enfim, casos de depressão, tem aí várias pesquisas, a gente já gravou programas aqui falando da depressão, índice de depressão em adolescentes e jovens. Então, já que a gente está falando de esporte, vamos falar da importância nisso. O que acontece agora, 2 minutos finais do programa, no corpo dessa criatura que pratica esporte, que começa também desde cedo a praticar? Olha, eu gostaria até de colocar uma situação. Não vou nem falar dentro do corpo. Aproveitando, a criança, hoje em dia, ela fica muito afastada dos responsáveis. Por todo esse cotidiano, os pais têm que trabalhar e tudo. E dentro da escola, principalmente, a universidade, eu acho que é um pouco mais difícil esse contato com os responsáveis. Mas a criança que pratica esporte dentro da escola, que a gente consegue, eu tenho essa preocupação de trazer os pais, fazer uma leitura dos pais, os pais estarem presentes, os pais estarem vivenciando dentro da escola, se aproximando da escola. A criança se motiva bem mais, a criança se sente valorizada. E criança basicamente precisa de 2 coisas, no meu entender: atenção e limites. Não, com certeza. Agora, com relação a essa questão do físico. Então, o que ela fica motivada, ela passa a ter objetivos e, na verdade, a droga, ela só vai se alojar quando tem alguém oferecendo para uma pessoa que não tenha objetivos na sua vida. Então, o esporte, basicamente, ele ajuda muito isso. A criança passa a ter objetivos e afasta, você acaba blindando aquela criança. Lógico que pode acontecer um caso, mas na sua maioria a criança passa a olhar para frente, olhar para coisas positivas. Sim, então sim. Ela não recebe essa influência negativa. Isso, para mim, é um dos fatores mais importantes. Com certeza. Agora, eu queria essa questão da depressão, né, não só das drogas, mas da depressão, da pensar em tirar a vida. Como é que a atuação do esporte no organismo pode contribuir para mudar esse quadro? A minha realidade é diferente deles, né? Eu já recebo o aluno adulto, né? E a gente tem casos isolados de alunos, né? Que a gente já teve que trabalhar com eles, alunos com depressão, alunos que tentaram cometer suicídio, inclusive dentro, né? Muitas vezes, da instituição. E a gente começou a observar que
esses grupos que foram sendo criados de práticas esportivas foram resgatando também essas pessoas. Olha. Porque muitas vezes o que elas tinham era a dificuldade de se expressar, de se comunicar, né? Então a gente foi criando esses processos de comunicação. Obviamente que a gente na unidade também tem um apoio de uma psicopedagoga que acompanha, trabalha diretamente com a gente, né? E a nível fisiológico, o que vai acontecer com esse adulto, né, que é o público que a gente trabalha, é justamente ele substituir esse prazer. O que ele acha que é prazeroso nas drogas, por exemplo, ele consegue perceber que esse mesmo prazer ele vai ter na prática do esporte. Perfeito. As liberações hormonais, as sinapses nervosas que ele vai ter, são muito similares. E o melhor, de uma forma saudável, onde ele sabe que assim ele está dentro do social, ele está sendo bem aceito na comunidade acadêmica, ele está interagindo, ele tem objetivo. Perfeito. Isso é muito positivo para a gente. Tchel, para terminar. Droga, na verdade, ele vai suprir uma necessidade emocional, né, ou física, daquele momento que o esporte passa a gerar nele esse prazer, ele com aquela adrenalina do esporte, com aquela satisfação que o esporte gera, e aí o esporte de alto rendimento, infelizmente, né, depois de alguns segmentos se deixa de fazer isso, mas é importante lembrar a lembrança dela de que a psicopedagoga acompanhando o trabalho, isso é importante nesse aspecto, porque você cuida do físico e aí você gera prazer, você gera estímulo, autoconfiança, você tem a satisfação de dizer não para uma coisa que não te faz bem e de você entender bem esse momento de perda, de ganho que o esporte proporciona, e você vai gerando nessa adrenalina, né, o metabolismo começa a ser diferente, você passa a não depender daquela química, daquele produto para te gerar uma satisfação, porque o esporte já te gerou isso. Esse acompanhamento, e eu gosto muito lá na escola que a gente costuma dizer que a gente gosta do esporte para o cidadão como um todo. Por isso que eu comecei dizendo isso. Perfeito. Não é para formar o atleta, mas para formar o cidadão. O cidadão que tem dúvida, que tem medo, que tem dificuldade. E aí a atividade física, seja ela um desporto, ou seja a aula propriamente dita de educação física, tem a possibilidade de gerar nele essa dificuldade. Alguém já disse lá atrás que a oficina vazia é a oficina do mal. Então, a ideia da educação física nas atividades é exatamente essa. É gerar nele um prazer que a droga, que a bebida, que a depressão vai se alojar. Então, antes que se aloje a droga, a depressão, se aloja o esporte, o prazer em exercitar, o prazer em saber que está, sabe, sendo aceito pela sociedade. Porque esporte e cultura, e eu acho fantástico essa duplicidade, por isso eu amei o convite de estar aqui, precisa andar junto. Nós precisamos que os poderes, seja eles de qual esfera for, entenda isso. Não é para gerar apenas o atleta, é para gerar o cidadão pleno. Perfeito. Com essa, vou fechar aí, porque eu acho que com essa nada precisa ser mais dito por hora. Muitíssimo obrigada pela participação no programa, parabéns pelo trabalho, sucesso. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Tenho cá as minhas dúvidas. Quem te ensinou a nadar, hein? Quem foi que te ensinou a nadar? Foram os peixinhos do mar?